Glórias a Deus. Vamos ficar de pé e ler a Bíblia em Sardes. A era de Sardes, Apocalipse 3. A era de Sardes. Acharam? Então vamos. Versículo 1. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Eu estava lendo para treinar a visão, mas a letra é muito pequenininha. Então, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, agradecemos mais uma vez este momento. Nós nos consideramos vencedores, porque contigo somos mais do que vencedores. Abençoa o culto de hoje, a começar por esses estudos, depois os cânticos e depois a Santa Ceia. E que o Senhor abençoe quem vier para cá e que possamos ter uma Santa Ceia dada pelo Senhor Jesus Cristo, perdoando nossas falhas e nos dando condições para fazer parte da Santa Ceia do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém? Aleluia. Podeis entrar, irmãos. A igreja, o estudo que nós estamos fazendo é sobre Sardes. Agora, eu já li algumas coisas na semana passada. Eu parei quando fomos ver a partir do mensageiro, que é Martinho Lutero. Então vamos lá. Martinho Lutero, porque as outras coisas nós vimos já. Alguns não estavam aqui domingo passado, pode levantar a mão. Quem não estava aqui nessa hora? Só uma pessoa, então eu vou ler ligeirinho também. Uma coisa aqui que eu falei. Foi como surgiu a adoração de Maria.
que na realidade não era Maria, era Semíramis. E ela era Cibele na Ásia. E também chamada de Semíramis. A cada país ela tinha um nome de adoração. Cibele, depois Semíramis, e depois foi evoluindo até chegar em Éfeso, que era chamada Diana dos Efésios. E lá ela já começou a levar o nome de Nossa Senhora, Senhora dos céus e da terra. Então a adoração estava ficando maior. Foi quando, segundo o profeta fala aqui, que nessa evolução ela pegou outro nome, que era Deóios, na Ásia. Então mostra aqui as qualidades dela. E ele era filho dessa deusa. Como ele era filho dessa deusa, a deusa deu o seu poder para ele, vejam só. Mas ele tinha o poder, tornou-se um Deus supremo, mas como tinha a mãe dele, então ele começou a se curvar perante sua mãe, e sua mãe quem ficou dominando ele. Nem parece, né, com o que a gente vê, hein, Samuel? Que a gente vê. Jesus Cristo te abençoe com Nossa Senhora da Conceição, a Virgem Maria Santíssima. Então, minhas irmãs não podem desejar um bem a mim, só falo o nome de Jesus pouquinho, o Senhor Jesus Cristo, aí o resto, Maria Santíssima, que lá e sai esse negócio. Então isso veio, a adoração fez sobre isso. Então veja só, ele era o revelador da bondade e verdade. Ela, que era sua mãe, era também da benignidade e misericórdia. E tem Maria da Misericórdia, né? Do perpétuo socorro. Isso são atributos de quem é Deus. Mas ele não aceita que a gente diga que estão falando dela de deusa. Aí vocês veem o perigo, viu? Ela, da misericórdia. Ele mediador, ela mediatriz. Ou seja, faz mediação entre o pecador e Deus. Ele com a chave que abre e fecha as portas do mundo invisível, ela com uma chave idêntica fazendo o mesmo. Ele como juiz dos mortos, ela atuava do seu lado. Que diz até se lembra de mim agora e na hora da nossa morte. Veja só. Ele sendo morto, é ressuscitado e levado ao céu. Ela levada também para lá, para o céu, corporalmente pelo Filho, quando a catacumba dela está lá na Turquia. O pastor Sérgio até viu a catacumba dela ao lado da catacumba de João. Veja. Agora, em Roma, este mesmo Deus é dado o título de Nosso Senhor. Ele é chamado o Filho de Deus. Veja só. Porque eles creram na Trindade, então tinha Zeus, tinha outros nomes lá que eles também criavam. Aí então, nesse caso, ele agora era Filho de Deus. Agora veja, ele, Filho de Deus, enquanto ela é chamada a Mãe de Deus. Ou seja, ela ficou mais poderosa do que o Filho. Agora eu quero que qualquer irmão aqui diga se eu estou errado. Se no ano não tem não sei quantas festas para Maria e para Jesus. Qual é a festa que tem para Jesus? Natal. Quem toma o lugar de Natal? O Papai Noel, né? E do Senhor morto, que é um pecado fazer isso. Foi aí quando eu lembrei também, quando falei desse Senhor morto,
é um erro muito grande. Pode ser da mensagem, pode ser de quem for. Chega lá em Israel e diz, vamos olhar o túmulo de Jesus. Jesus que não habita nem em quatro paredes, ele só está aqui por causa de nós, não é verdade? É ou não é? Ele não habita numa casa feita pela mão do homem. Agora, e um túmulo que Deus odeia a morte? O túmulo é a casa que a morte criou. O túmulo é uma coisa que inquietava o Senhor Jesus Cristo, que a morte só quer saber dos mortos. É dos eles que foram procurar saber onde é que tinham botado o corpo de Moisés, porque ele queria para guardar lá preso. Então vejam, então se ele é filho, se ele é filho de um Deus, esse Deus é filho dessa deusa, a mãe de Deus. Aí vocês vejam. Então, o resto de sábado eu já falei, quem quiser saber depois pode saber disso. Eu queria somente falar isto para vocês virem como Maria é adorada. Agora me perdoe a expressão, eu dizendo como Maria é adorada, não tem nada a ver com Maria. Estão entendendo? Devemos orar pelas nossas famílias. E o mundo está tão dominado por esse espírito, que é na mensagem, é em todos os lugares. De vez em quando nós dizemos assim, nossa, né? Uma admiração que a gente tem, né? Nossa, meu filho, aconteceu isso, nossa. Que nossa é essa? A abreviação de Nossa Senhora, isso aconteceu. Virgem Maria. Isso às vezes a gente vê em nós mesmos, sem querer, escapou, que eu tenho dois irmãos que foram meus alunos, que eles são assembleanos, e eu fui contar um quadro sério para eles. Ave Maria, irmão. Que eu saí sorrindo pelo jeito que ele falou. Ave Maria, irmão, foi isso meu irmão? Foi, meu irmão. Eu saí sorrindo. Meu Deus, como é. Agora, não pensa vocês que só são eles descuidados, não. Aqui mesmo, na nossa mensagem. Aqui mesmo, no altar do João Pessoa. Nossa, não sei o que lá. Nossa, uma cebola. Nós devemos tirar isso de nós. Devemos tirar isso de nós. Agora, veja como o Espírito Santo, eles transformam de nome, que não é invocando o nome de Deus. Aí tem um vício também aí da testemunha de Jeová. Ô Jeová, dá qualquer coisa, ô Jeová, não sei o quê. Alguém toca no seu dedo mindinho, Jeová, pesar a mão em você, Jeová, tudo é Jeová. Quem fica falando direto em Jeová, não sabe quem é Jeová, que morreu na cruz por nós. Veja só. E os americanos? Já notaram os americanos? Aquele, eu não sei se eles dizem nossa lá, mas eles dizem no mesmo sentido, oh my God, oh my God. Usando o nome de Deus sem ser um quadro sério. Vem uma tempestade, oh my God, oh my God. Oh meu Deus, oh meu Deus. Pessoas que estão a 1 quilômetro separado do que se chama Deus da religião. Pessoas que já pelo visto, aqui no Nordeste virgem, eu Ave Maria, ou nossa, lá é oh my God, oh my God. Tomando o nome de Deus em vão. Porque Deus não só é Deus. Deus não só é Deus. E aquele que diz, meu Deus, meu Senhor, não. O Deus também tem o Deus dessa era maligna, não é verdade? Que ele se faz de Deus para enganar o povo. Você vai na casa,
no centro espírita catimbozeiro, que ele diz, ninguém pode mais do que Deus é o maior. Mas aquilo é para enganar, o diabo sabe que dizendo aquilo vai enganar. Então, gente, veja, é lamentável que não, a gente tem que passar ligeiro isso, que no tanto tempo passa. Então, Martinho Lutero, ele foi conhecido de todos, mais conhecido de todas as eras, porque ele foi quem mais atuou e quem mais apareceu na atuação dele, foi Martinho Lutero. Porque os outros que não concordavam com as heresias da igreja romana, mas não tinham coragem de enfrentá-la, porque sabiam que iam morrer. E morrer na fogueira, mas até padre morrer na fogueira, porque estavam pregando o evangelho. Até padres morreram. Roma soube disso, que no instante um fofoqueiro foi visitar Roma, que o padre lá estava pregando a palavra de Deus de acordo com como ela é. Então foi chamado para ele se retratar de estar pregando a palavra de Deus. Veja só. Aí ele disse, não vou me retratar não. Foi Hus, John Hus. Então ele foi queimado. E antes dele ser queimado, vocês agora estão queimando um ganso. Mas mais tarde virá um cisne, vocês não poderão queimá-lo. Esse cisne era justamente a profecia que ele disse. Ele nem sabia, foi 100 anos depois apareceu Martinho Lutero. Então, Galileu Galilei foi dizer que foi comprovadamente, pelos todos os exames que fizeram, que a terra e os astros eram redondos. Ah, mas foi bater lá, ele mandava em tudo. Ele queria mandar em tudo. Aí foi bater lá se vai chamar Galileu Galilei. Ou ele se retratar e dizer, eu menti, eu estava louco, maluco, eu menti. Ou então ele morreria. E ele foi e mentiu. Quando chegou a vez de Martinho Lutero, que escreveu aquelas teses, colocou lá na porta da igreja, destemidamente que ele foi usado por Deus, então lá se vai uma comitiva. Fizeram tantas tentativas para Martinho Lutero se retratar e cada vez mais ele reforçava. Ele disse, como é que vocês, sendo religiosos, são clérigos, são essas coisas, são bispos, são tantas coisas aí, e não querem nem saber o que é a palavra de Deus, e não querem que se pregue a palavra de Deus. A Bíblia é proibida de pregar. E pior, a Bíblia ainda era chamada o livro do capeta, porque tinha a capa preta. E Martinho Lutero, inteligente, formado em advocacia, e sabia grego, sabia latim, sabia um bocado de coisa, e Martinho Lutero pregou as teses, e a igreja fez de tudo para ele se entregar. Por isso que ele ficou também tão notório aqui, porque o homem que enfrentou Roma foi Martinho Lutero, mas não foi a força de Martinho Lutero, não, foi a força do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando chegou na era do homem. Então, o que acontece? Para encurtar a história, Martinho Lutero foi muito perseguido e uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade, né? Ele lá perseguido chegaram a dizer de Martinho Lutero que ele tinha insultado para que houvesse guerra contra os judeus. E depois assistindo um documentário, se ele nunca falou sobre os judeus para destruir. Ele deu foi um conselho, como é que vocês vão brigar entre si, se uns dizem que são cristãos, outros dizem que são judeus, e não estão lutando um contra o outro, servindo ao mesmo Deus, nessa mesma palavra. Pois ele foi levantar um mal contra ele, dizendo que ele fez uma insurreição contra os judeus, para matar os judeus, e foi morto vários judeus.
quando ele aconselhou que não houvesse a briga. É parecido com o nosso dia de hoje, né? Parecido com o nosso dia de hoje. Que a pessoa faz o bem é considerado esquerdista, enquanto os esquerdistas estão dizendo que são da direita. Então, o mundo é sempre assim. O que foi que fizeram com Jesus Cristo? Ele disse que ia derrubar o templo, em 3 dias ia levantar. Ele disse que não desse os impostos a César. Inventaram um bocado de mentira contra Jesus Cristo, até pegar Jesus Cristo e matar. E ainda perguntaram a Jesus Cristo, homem, ou outra expressão que quase ninguém sabe. Eu já vi gente sabido dando a interpretação, mas não estudaram latim. Latim é uma língua muito maravilhosa, que ela ajudou várias línguas, inclusive o português foi onde ela mais ajudou. É o sermo vulgaris, ou seja, a palavra vulgar, a palavra de todos. Então, depois que eles foram se adaptando, aí viram. Quando diz assim, diz, homem, se tu és o filho de Deus, tu não anda dizendo aí ele disse, tu dizes. Aí tem outra expressão que a Bíblia diz que ele diz assim, você que está dizendo, tu disseste, ou você que está dizendo, olha. Aí, ele não está dizendo que é meu, ele está dizendo, você que estão dizendo, aquela expressão, esse artigo ó aí, não é um artigo definido, não, isso aí é um pronome. Tu dizes que eu sou, ou seja, tu dizes, esse ó aí significa aquilo que eu sou, e significa o verbo vicário associado ao artigo. Vicário quer dizer que no lugar de, para dizer assim, ó, tu dizes que eu sou filho de Deus. Tu dizes que eu sou, para dizer assim, tu dizes que eu disse que sou filho de Deus. É a mesma coisa dizer, Alves, você vai pegar hoje em Abreu e Lima, aí Alves diz, não, mas eu o farei na quinta-feira. Está entendendo, Alves? Para você não dizer, mas eu vou pregar em Abreu e Lima na quinta-feira. Não, mas eu o farei na quinta-feira. Aí muita gente usa, não, isso assim, eu faço diferente. Vai dar banho das crianças para ir para a igreja, eu já o fiz. Esse o aí é uma linguagem ficar bem rebuscada, bem elegante e não está repetindo. Tanto é que quando Jesus disse, vocês que estão dizendo, aí os sacerdotes disseram, o que é que nós mais precisamos dele? Ele acabou de confessar. Assim dizer, não confessei, né? Mas quando disse, vocês estão dizendo. Ou seja, aquilo que eu sou. Tu dizes. Está confirmando, tu dizes aquilo que eu sou. Então, tanto é que se voltaram, rasgaram a roupa, o sacerdote disseram, o que é que nós precisamos mais? Ele acabou de confirmar. Então, aí eu já vi pessoas pegando, olha, e Jesus disse, não, Jesus disse, não, você é que estão dizendo. Não é isso. Jesus estava confirmando, vocês estão dizendo. E quando Pilatos mandou escrever Jesus Nazareno, e Jesus Nazarenos, Rex Deorum, Jesus Nazareno, rei dos judeus, que tem a iniciativa Ivre. Aí os sacerdotes foram dizer, não diga que ele é rei dos judeus, não. Diga que ele que dizia o que queria ser rei dos judeus. Aí foi que Pilatos respondeu, o que eu escrevi. Veja que coisa, que frase maravilhosa de linda. O que eu escrevi. Ou seja, escrevi aquilo que ele é. Isso é maravilhoso, é porque o tempo passa logo. Glórias a Deus. Vamos realmente glorificar a Deus. Então, eu vou passar um pouco de Lutero, que Lutero tem muita coisa. Eu vou passar mais dele agora para outras coisas.
Ele diz aqui que se torturava até a morte para conseguir paz com Deus, porém estava em trevas e não se encontrava. Foi quando um amigo dele, que era até parece que um bispo, entendeu? Que orientou ele, ele começou a ler a Bíblia. Ele leu a palavra de Deus de uma maneira tão ávida, tão ardorosa, tão assim, sedenta, que em pouco tempo ele conhecia mais do que todo mundo ali. Tanto é que ele teve a ideia de escrever para que outros soubessem que ninguém podia ler a Bíblia, que estava em outra linguagem. Aí então, para que todos soubessem ler, como ele era da Alemanha, ele escreveu a Bíblia em alemão. E depois daí foi passando, até que surgiu a imprensa e melhorou mais. Então agora a saudação. A saudação diz assim. A saudação. Então, este livro é muito bom. Agora não se pode ler com rapidez assim, não. Eu não vou ler agora a saudação, não, porque aqui o profeta botou, na maneira dele assim, botou primeiro outras coisas. A era, a quinta era de Sardes, ou a era dos santos, durou de 1530 a 1750, ou seja, 200 e tantos anos. Sardes, 200 e tantos anos. Assim, 230, se não falha a memória. Era chamada a Era da Reforma. Era chamada a Era da Reforma. O Mensageiro, nós já vimos sobre Lutero. Agora vamos ler a saudação. Pronto. A saudação é Apocalipse 3:1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, o irmão Brana fala muito, mas eu peguei só umas partezinhas aqui, porque não daria tempo, não. Está mostrando aquele que ele tinha, isso é um apóstolo. O apóstolo é a qualidade que a pessoa tem. Quando alguém diz, pastor César, o apóstolo dele qual é? Pastor da igreja, uma pessoa, Recife, quer dizer, mostrando as qualidades que ele tem. Tanto é que existem muitos pastores César por aí. A denúncia, Apocalipse 3:1b. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Então diz, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ora, eis que realmente uma coisa muito estranha. Em cada era, até este ponto, o Espírito Santo tem primeiramente louvado os verdadeiros crentes e depois denunciado a falsa vinha. Porém, neste ponto, há evidentemente tal desprezo imoderado pelo Senhor e a sua palavra, que a mensagem inteira para esta quarta era soa com condenação. Aí diz aqui, olha, eu sei as tuas obras, e que não achei, como é, firmeza diante de Deus. O irmão Branco está dizendo aqui, olha, ele estava mostrando que as obras dele, diz aqui, olha, eu sei as tuas obras foram estas que sumiram diante do Senhor. Veja só.
sumiram diante do Senhor e causaram o seu desagrado. Bem, você sabe que cada era sobrepôs-se em parte à era seguinte, de modo que temos uma continuação das obras da quarta era. Todas elas passaram a sua corrente, não se quebraram, passaram a corrente de um para o outro. Já falei isso aqui, pastor certamente deve ter falou. Que inclusive Paulo era mensageiro de qual era? Da era de Éfeso? Sim, mas ao mesmo tempo de todas as eras. Inclusive o irmão Brando, que foi remanescente da última era, ele disse: eu prego o que Paulo pregou. Se os de Paulo entraram, os meus também entrarão. Amém? Ainda diz assim, que aquela turma que estava ali disse: nisso estamos. Isto. Então, e nós temos que lembrar aqui: nisso estamos agradecidos ao Senhor, porque nós estamos dentro do evangelho pregado por Paulo. Então você vê que até Pedro e outros, quando pregava, tinha coisas que quase imitando Paulo, do jeito que Paulo pregava. Palavra difícil de... veja só, e todos que pregaram o evangelho foi, na realidade, por Deus, por Jesus Cristo. A gente vê, a gente elogia fulano de tal, Beltrano, não. A gente deve elogiar o exemplo que ele deu como crente, mas o que ele escreveu, não foi ele que escreveu por conta própria. Se vocês lerem os Salmos de Davi, o Salmo de Davi, que ele escreveu: tem misericórdia de mim, porque meu pecado está sempre diante de mim, porque minhas lágrimas... Mas você vê que os Salmos de Davi são tudo Deus ditando para ele. Não é? O Salmo 18, tem Deus ditando tudo para Davi. Para Davi não, que eu sei aquele Salmo de Davi. Acostumaram a botar Davi como o criador do Salmo. Davi não tem, se muito tiver 10 ou 12 ou 15% dos Salmos, que é mesmo de Davi. Inclusive aquele que cai, mas não quebra. Glórias a Deus. O crente cai, mas não quebra. Glória a Deus. Eu só acho que é o inimigo que não está gostando. Então veja, meus irmãos. Veja, eu estava falando sobre muitas coisas. Davi foi um grande homem, foi muito falado, e é para ser muito falado, porque ele era o guerreiro da época, o general de guerra. Mas veja, tem um salmo dele aí, que eu não me lembro agora o nome, mas vocês sabem, que ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Aí a expressão de Davi. São 3. Por isso que tem essa fitinha, no final. Disse o Senhor, meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Aí Jesus vira para aqueles homens saduceus, fariseus, e diz: se Davi chama o filho do homem de Senhor, como pode ser filho dele? E ele ia chamar Senhor do meu filho? Mas parece que a gente não lê isso na Bíblia. A gente pode elogiar Davi, que foi um guerreiro. E outra coisa, aqui Deus escolheu. Aí tem que botar isso na cabeça. Obrigado, meu amado irmão. Aí tem que botar isso na cabeça, que é a predestinação. Deus escolheu Davi. E ainda disse mais para Samuel: os homens veem pelos olhos, mas eu sou o Senhor, eu vejo o coração. Então, Davi não podia ser diferente, não. Pelo contrário, o que Davi fez de diferente foi pecar. Sabiam? O que Davi fez de diferente foi pecar.
Até quando o sogro dele queria que ele morresse, e disse, eu quero, sem prepulso dos inimigos aqui, que ele disse, sem prepulso, ele vai vencer, lutar contra o Senhor, ele vai morrer. Ele trouxe 200. Nada. Ele podia estar cercado, nada atingia Davi, porque Deus não deixava. Estão entendendo? E quando Davi foi agir por ele mesmo, foi lamentar o pecado que tinha cometido, foi declarar que ele mesmo merecia morrer, que ele era humilde diante de Deus, devemos ser. Você vê que Davi teve uma família inumerada. Ele não aconselhava ninguém para o bem. Não tinha tempo. Até que filho matava um ao outro, tudinho. Então, gente, Davi, como todos nós, quando fazemos coisas boas, é Deus que atua em nós. Porque de nós mesmos, nós não faríamos nada de bem, nada de bom. Não é verdade? E a gente não pode desmentir Jesus. Não foste vós que me escolheste. Fui eu quem vos escolhi a vós. E nomeei vocês. O sacrifício dele no céu. Então tem esse negócio, Deus dá chance se você vai querer, você quer ou não. Quando você quer ou não, você não querer, porque você não era predestinado. Porque quando você é predestinado, Deus diz, eu não perco de jeito nenhum. Ele disse lá na oração, Senhor, dos que me deste, quem foi que Deus deu? Fomos todos? Dos que me deste, nenhum eu perdi. Exceto o filho da perdição, para que se cumpra as Escrituras. E eu já vi falar que Jesus deu chance como é que diz? A Judas. Olha, Jesus sabia que ele era ladrão, mas eu vou dar chance, se você quiser continuar assim. Isso são coisas que a gente chama de força de expressão. Não, mas eu vi também que ele sabia, quando eu comecei a pregar aqui, que Jesus chamou Judas, sabendo que Judas era errado. Aí a pessoa, para defender Judas, disse que Jesus chamou Judas e disse, olha, eu sei que você é ladrão, mas está em você, escolheu não. E Judas não foi condenado, não foi por ser ladrão, não. Judas foi condenado porque fez o maior pecado do mundo, que foi vender o glorioso Deus, o Filho de Deus. Não foi porque ele tirava o dinheiro, não. Era uma coisa errada, mas é natural dele que era errado. Mas o erro dele mesmo, ele, antes de nascer, já estava com esta sina maldita de ser um traidor. Está lá tem Salmo 22, que Davi diz, eu fui arrancar minhas barbas, furar minhas mãos, meus pés, sei que lá. Davi ia dizer isto. Davi foi aberta sua boca por Deus. E no Salmo 41 que diz, aquele meu amigo que eu tanto considerava, ele, que botava até a mão no pão e comia comigo, ele levantou contra mim o seu. Agora, será que o tataravô de Judas já era nascido? Não. Mas a maldição já vinha em caminho até chegar. Raabe, Raabe, bela prostituta. Ninguém, quando fosse aonde? Fui em Jericó. Tu viste Raabe? Aquela é uma mulher. Aquilo é uma mulher. Cada um que pensava assim. Todo mundo já sabia que quando viram os dois espias entrar, disse, querem pegar eles? Ele deve ter ido atrás de Raabe. E eles tinham passado lá, não com o intuito carnal, mas foi direção de Deus para passar lá, para escapar. Foi lá quando Raabe se encontrou com ele. Ali foi o encontro de Raabe com o Senhor Jesus. Justo.
Olhe, eu estou sabendo, estou aqui me tremendo, estou sabendo que Deus de vocês é todo poderoso, é soberano. Começou logo a glorificar a Deus. E que ninguém pode com ele, que ele abriu o mar, foi bem, abriu o mar, para a pessoa passar em pé de enxuto. Aí começou a dizer, eu quero que vocês me livrem do vosso Deus. Vê que valor ela está dando a Deus. Aos espias começaram a conversar, disse, não sou eu, mas toda a minha família. Agora vou dar uma do irmão Olivandro. Vamos dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim e de toda a minha família, e meus vizinhos, e meus amigos. Eu sei que se eles criassem cachorrinho, então o cachorrinho se salvou. Porque o velho quase não ia na casa da filha, porque ele, para ninguém dizer, o pai de Raabe. A mãe, ei, senhora, a senhora ia dar um recado para Raabe, a senhora é mãe de Raabe. Vamos conversar outra coisa. A vergonha. No entanto, eram os santificados, era quem era desprezado. Você veja só. Toda a família foram santificadas. E ela casou-se com um general chamado Salmão. Né? E ela, sem querer, sem saber, veja, uma prostituta que todos os homens ali conheciam ela. Eu acho que o camarada saísse da guarda, chegasse atrasado, a mulher olhava para ele, não estou cheio de perfume, mas tu estava onde que chegasse essa hora? Já estava dando plantão, tem que ter os plantões. Mas essa hora tu estava atrás daquela serigada chamada Raabe, não, estava? Não, quem quer ver aquela mulher? Talvez até tivesse saído com ela. Quem quer ver aquela mulher? No entanto, ela e toda a sua família que estava na casa, nem o arranhão tiveram. E foram morar em lugares gloriosos. Mas agora você não pode defender esse quadro da sogra de Judá. Judá pecou. Morreu do Deus. Morreu os 2 filhos. O relógio, um dia eu vou pregar para você ser crente também. Porque quando a gente gostava, já o relógio estou chegando. Aí chegou lá, aí ela disse, o filhinho dele caçula, os 2 morreram. O filhinho dele caçula, está lá um rapaz e ele não me ofereceu. Para passar ligeiro. Ela se fingiu de prostituta e quem foi que encontrou ela? Foi Judá. Agora você acha que Judá ia passar assim para dizer, eu vou atrás de uma prostituta? Ele saiu numa andança normal e viu aquela mulher bonita e ela é prostituta. Se é prostituta, eu estou livre, que eu sou viúvo, eu vou sair com ela. Que incesto, que pecado. É por isso que às vezes eu prego aqui, a pessoa pensa que eu sou maluco. Tem pecado que quando Deus usa a pessoa, Deus não cobra aquele pecado. Foi o pecado nos nossos olhos, como o quadro o pai de Judá mesmo, Jacó. Se fosse o pecado, ele estava no inferno, Jacó. Ele mentiu para o pai, enrolou o irmão, tudo isso. E o pai ajudou ele de tal maneira que cegou o pai dele. O Deus cegou o pai dele, para não conhecer e ele poder perpetrar a mentira e sair vencedor. E saiu. Quando ele saiu, primeiramente, eu quero que vocês, como crentes, coloquem isso na cabeça de vocês, porque a Bíblia está nos ensinando. E essas igrejas que pregam uma coisa e não deixam ninguém ver a Bíblia, como tem muitas igrejas por aí, para mim o importante é o sábado, e ele está levando as pessoas para o buraco.
Então vocês coloquem isso na cabeça. Que uma coisa que Deus alertou Jacó e colocou no coração dele como ele fazer para se livrar, estão dizendo que foi um ato de quê? Um ato de, oh meu Deus, de traição para o sogro, né? Chamado de jacozada, né? Como foi jacozada que foi Deus que mostrou o intento do sogro dele em roubar ele. E Deus deu a dica para ele, tocou no coração dele, e todos os cabritinhos nasceram malhados. E quando ele fazia o contrário, acontecia tudo de acordo com o que Jacó queria. E como é que Jacó teria saído abençoado depois de mentir para o pai, depois de enganar seu irmão, de fazer um bocado de coisa e sair abençoado? A bênção pega em qualquer um, gente. Se Deus não ouve pecadores. Entendeu? Quando Deus quer, tem um ditado que bota no caminhão, viu, Alves? Um ditado que tem na trás do caminhão, diz assim: quando Deus quer, é assim. Não é? Quando Deus quer, é assim. O quadro. Então não pecou a mulher, tu é que a mulher era passiva de morte, apedrejada. Quando ela disse: olha aqui, esse cajado aqui é do homem que eu saí com ele. E também parece um bordão. Aí ele disse: ela é mais honesta do que eu, porque fui eu que saí com ela. Em vez de pensar que ela tinha saído com outro homem. Então, gente, olhe, é tão maravilhoso servir ao nosso Deus, a Jesus, que ele botou isso na palavra de Deus. Aquele que me serve vai ver que é muito melhor servir a Deus do que servir ao mundo. É muito melhor para o homem, para a mulher que serve ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que ela sofra, mesmo que ela seja humilhada, mesmo que aconteça qualquer coisa, é muito melhor para essas pessoas. Verás que é mostrado que aquele que serve ao Senhor é muito melhor do que aquele que serve ao mundo. Então, nós servimos a Deus e pecamos todo dia, pecamos. Mas está lá debaixo do quê? Do precioso sangue. Que quem limpa o pecado é o sangue. E o Espírito Santo vem e revigora a pessoa. Mas quem limpa o pecado mesmo é o sangue. Então, meu prezado irmão, eu não quero passar mais disso aqui. Está vendo como o assunto é? Eu ainda nem terminei o assunto. Mas eu não vou ler dos pedacinhos, não. Se Deus revelou isso ao irmão Brana, para que a gente soubesse, porque isso aqui foi escrito, foi por causa de nós. Não foi? Por causa de nós. Então nós devemos, o irmão que não tem isso aqui, devia comprar. Nós devemos conhecer. Tudo isso aqui foi por causa de nós, porque está tudo em resumo, mas Deus pegou o irmão Brana, porque tinha que se cumprir aquilo que, antes que o Senhor venha e transforme o mundo em derrota, né? Filha o mundo com maldição, as coisas assim, eu vou trazer o Elias desta última era, para que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Relação entre profetas e apóstolos em relação aos cristãos. Então isso aqui foi para os cristãos. E lá tem um profeta antigo também, mas agora não estou lembrado dele não, mas eu sei que lá em Atos, é Atos 14, 5 ou é 15, 5 e diante, que diz que o tabernáculo de Davi está caído. Mas Deus, nesses últimos tempos, levantará o tabernáculo de Davi, que será protegido pelo resto dos judeus, que são 144 mil.
Olha, um resto dos judeus. Mas aos gentios ele disse, e todos os gentios que tomam sobre eles o meu nome, glórias a Deus, vamos glorificar esse Deus, todos os gentios que tomam o meu nome sobre si, ele não disse alguns, não todos. Então, se nós tomamos o nome de Cristo de uma maneira honesta, sincera e com amor e louvor, nós sabemos que os nossos pecados não serão apresentados diante de nós. Amém? Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. Deus nos abençoe, amados irmãos. Deus nos abençoe e que dê uma santa ceia maravilhosa.